A paz do Senhor, povo de Deus, por aqui o Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Estou aqui para dar continuidade às nossas aulas da Escola Bíblica Dominical da editora Betel Dominical. O quarto trimestre de 2023. Estamos quase terminando o ano, terminando o trimestre no uso da nossa revista, que esse quarto trimestre aprendemos sobre a terceira epístola de João, que a base é simplesmente o discipulado. Como ser um discípulo verdadeiro de Cristo. Como ensinar a ser um discípulo verdadeiro de Cristo. Se você me acompanhou aqui desde a primeira aula até hoje, essa lição de número 12. Como esse trimestre ele tem 14 aulas, a aula passada eu disse que era 13, né? Acostumado, mas não. Esse trimestre tem 14 aulas, tá bom? Vou conferir com vocês. Isso aí, 14. Então, porque o dia 14, aliás, a lição de número 14 é dia 31 de dezembro. Olha só, um domingo a mais para a gente ter uma aula a mais. Sabemos que muitas igrejas, mas muitas, não terão mais escola dominical nesse dia, 31 de dezembro, mas o canal vai ter, vai gravar, vai deixar gravado para você acompanhar toda essa jornada, tá bom? Hoje é a lição de número 12, que será aplicada no dia 17 de dezembro de 2023 na sua igreja, mas no canal ela é aplicada completinha para você. E a aula de hoje é: o verdadeiro discípulo promove o crescimento de outros discípulos. É isso mesmo. Nós que somos professores, nós que somos superintendentes, nós que ensinamos a palavra de Deus, nós temos que preparar outros discípulos. E aqui é promover o crescimento de outros discípulos. Como, por exemplo, na nossa igreja, nós temos o costume de treinar outros professores. Alguns dão certo, outros não. Outros continuam na sua caminhada, outros ficam na dúvida se esse é o chamado, porque às vezes a pessoa ela é muito inteligente, ela sabe muito da Bíblia, mas não consegue ter uma desenvoltura na sala de aula. Outros já não são tão capacitado intelectualmente, porém, o ensino dele é um ensino simples, direto e bem objetivo, que é o que muitas vezes precisa dentro das igrejas. E eu estou vendo aqui, o verdadeiro discípulo promove o crescimento de outros discípulos. Então, nós que dizemos ser discípulos de Cristo, não podemos ter ciúme de levantar outros discípulos para caminhar ou até mesmo ficar em nosso lugar. O assunto é esse e é que nós vamos falar e aprender mais um pouco. Seja muito bem-vindo, este é o canal do Bíblia para o Cotidiano, Escola Dominical Devocional e 2024, cheio, lotado de novidade. E aí não vou contar qual é a novidade, mas no comecinho da aula eu quero ver se você vai orar por um pedido especial. Eu vou dar 2 nomes para você. E se você vai orar, você escreve esses 2 nomes aí na descrição, no comentário. Deixa um comentário com 2 nomes. Não vou te contar ainda por que desses 2 nomes. Mas depois, essa semana, quando a gente pegar a revista nova, eu te conto que novidade é essa, mas vou precisar da sua oração. O nome é de um rapaz. O nome dele é José. Coloque aí, José. E o nome de uma moça. O nome dela é Ana. Então, nós temos o José e a Ana. O que José e Ana irá fazer aqui no canal, professor? Por que estamos orando por ele? Confia. Ora, Senhor, abençoa o José, abençoa a Ana, que o professor Tony está planejando venha dar certo. Então, ora, mas coloca o nome Ana e José. Tá bom? Bora para a nossa lição. Nosso texto áureo se encontra em 2 Timóteo, capítulo 2, verso de número 2, que nos diz assim: E o que de mim, entre muitas
testemunhas ouviste, confirma-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinar a outros. Irmãos, olha a importância do discipulado ensinando a quem tem que ensinar, para continuar ensinando para quem tem que vir e o que vir aprender para ensinar. Parece confuso, mas não. Paulo está escrevendo para Timóteo e o texto pausadamente é: o que de mim, olha só, Paulo está dizendo, Timóteo, você aprendeu de mim, eu te ensinei, agora você vai ensinar a homens, homens fiéis e idôneos, para que ensinem a outros homens. Esse é um verdadeiro discípulo. Paulo ensinou para... Vamos lá. Jesus ensinou para Paulo, Paulo ensinou para Timóteo, Timóteo tinha que ensinar para outros homens idôneos e esses homens ensinar para outros continuar pregando a palavra de Deus. Tudo em um só texto, mostrando que o verdadeiro discípulo promove o crescimento de outros discípulos. Esse foi o nosso texto áureo. Verdade aplicada. Não apenas a liderança, mas cada discípulo de Cristo é chamado ao contínuo aperfeiçoamento, crescimento e amadurecimento até que Cristo venha. Aqui, aplauso para o pastor Alex Melo. Não é somente uma responsabilidade minha, como professor, como presbítero, como pastor, como evangelista, como, não sei, o cargo ministerial que você tem. Não, o crescimento e o ensinamento da palavra é para todos. Mesmo que você não saiba muito sobre teologia, a sua vida tem que ser um exemplo, que foi a lição 11, né, que nós aprendemos a servir com excelência, e um do serviço é servir no exemplo. É uma responsabilidade minha e sua continuar crescendo. Lá veio marcar algumas palavras aqui, Não apenas a liderança, mas cada discípulo de Cristo é chamado para o contínuo, veja, continuar o quê? Aperfeiçoamento, crescimento, amadurecimento. Anotou? Aperfeiçoamento, crescimento e amadurecimento. É um chamado a mim, a você, a todos nós, independente do seu cargo ministerial. Se você é cristão, você já tem essa responsabilidade de aperfeiçoamento, crescimento e amadurecimento. Glória gloriosa. Objetivos de hoje são 3. Mostrar as credenciais para um discípulo forte. Eita, tu é forte? Vai descobrir agora. É porque vamos falar das credenciais para isso. Segundo objetivo, ressaltar a importância da maturidade espiritual. Isso mesmo, não podemos ser meninos espiritualmente, como disse Paulo. Não quero, irmão, que vós sejam ignorantes. Ou seja, amadureça. Tá bom? E o terceiro objetivo, destacar o compromisso com o crescimento da igreja. Então, um discípulo que se diz discípulo, que tem um nome de discípulo, não pensa no crescimento da igreja, ele não é discípulo. Glória gloriosa. Texto hoje se encontra de referência, né? 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo de número 15 ao versículo de número 18. Tudo isso que eu te falei até agora está na descrição do vídeo. Tudo que eu te falei até agora está na descrição do vídeo para você acompanhar. Diz assim a Bíblia Sagrada em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora,
ao Rei do século, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que ouvisse acerca de ti, milites por elas boa milícia. Que é isso, hein? E nesse texto que Paulo continua dizendo, né? Não deixe ninguém desprezar a sua mocidade. Por isso que eu estou pedindo oração por dois jovens. O jovem José e a jovem Ana. Orem por esses dois. Porque Paulo está dizendo, meu filho. Olha só, Paulo não era o pai biológico de Timóteo, mas o pai na fé. Sim, todos nós temos um pai na fé. Tem alguns que têm o privilégio de ter o seu pai na carne, espiritual, físico, né, biologicamente, e foi o pai que o levou até Cristo. Então é pai biologicamente e pai espiritual. E tem aqueles que não têm, ou não foi o pai biológico que o levou a Cristo, mas foi um pai espiritual. Então é muito importante, isso é bíblico, que você crie filhos espirituais que aprendam com você. E você, como pai espiritual deles, porque eles passaram a conhecer a Bíblia por causa de você, é você cuidar, é você tratar, é você corrigir, é você orientar, é você caminhar junto. Ok? Esse texto é maravilhoso. Hino sugerido para hoje, 141, 143 e 147. Sabe cantar? Louve e adore o Senhor. Motivo de oração de hoje é: ore para que o discípulo esteja disposto a aprender para crescer em seu ministério. Isso aqui é importante. Vou marcar esta oração aqui, ó. Ore para que o discípulo esteja disposto a aprender para crescer no ministério. Uma frase que eu não sei quem disse, que eu ouvi tanto que eu não sei nem quem disse. Quem não se senta para aprender, não pode se levantar para ensinar. É a pura verdade. Não sei quem disse. Se você souber quem disse isso pela primeira vez, onde está escrito isso aí? Se foi na Bíblia, se é um livro, se é o pensamento de algum erudito aí, se é algum vulto da história, foi um desses grandes homens que influenciaram na história, coloca aí. Quem não se senta para aprender, não pode se levantar para ensinar. Coloca aí que a gente precisa falar o nome dele. Amém? Vamos orar? Curve a sua cabeça. Soberano e eterno Deus, agradeço a Ti por ter chegado, Senhor, na lição de número 12. E eu posso dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ensina-me a poder a ensinar, que eu possa me sentar aos Teus pés, e não somente aos Teus, mas sentar aos pés do meu pastor, do meu superintendente, dos meus colegas de ministério, professores da Escola Bíblica Dominical, para que eu aprendendo, eu possa também ensinar, que eu possa gerar filhos na fé, que eles venham ser orientados, corrigidos, que eles venham ser direcionados com a Tua palavra. Capacita-me para que eu possa ensinar a outros. Ajuda-me a entender a Tua palavra, para poder explicar da Tua palavra, que eu possa me levantar como professor quando eu estiver cada vez mais disposto a aprender como aluno. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Agora sim, introdução nos diz assim, ó. Recomendar, segundo o dicionário, significa indicar alguém ou algo como bom ou por suas qualidades. Em sua carta pastoral a Timóteo, Paulo elenca as qualidades de um bom discípulo de Cristo para exercer um ministério recomendável. Eita glória! Recomendar. Vou falar agora diretamente com os superintendentes. Tem aí, superintendente? Coloca aí, eu sou superintendente. Coloca aí, que eu quero saber se tem superintendente. Você tem recomendado novos professores, novos potenciais professores,
Recomendar é algo importantíssimo. Temos que recomendar outros para vir ao ministério da palavra, do ensino. Isso aí. Ponto de número 1, credenciais bíblicas do discípulo cristão. E como é o ponto de número 1, quero te pedir para que você se inscreva no canal para que a gente possa chegar a 10 mil. Para que você venha curtir esse vídeo que não te custa nada, só clicar nessa mãozinha aí. Pô, clicou, acabou. Deixa um comentário para que esse canal venha alcançar outras vidas. Compartilha nas suas redes sociais, nas suas listas de transmissão, nos grupos que você faz parte. Pode compartilhar. E se você ainda quiser me abençoar mais e mais e mais, ora pelo crescimento do canal Bíblia para o Cotidiano. Vamos para o nosso ponto de número 1. Vamos ver quais é as credenciais bíblicas. Sim, não é o que o Ministério do Madureira quer. Não é o que eu vou falar do nosso ministério, tá? Falo do nosso porque eu sei que a maioria que vem aqui é do Ministério do Madureira, que são alunos e professores da editora Betel Dominical, que é do Madureira. Tem outras que vêm aprender? Sim, sem dúvida, mas a grande maioria é do Madureira ou usa a revista do Madureira para aprender a palavra de Deus. Então não é uma exigência do ministério, é uma exigência do que diz a Bíblia, do que diz as Escrituras, do que diz a palavra de Deus. Essas credenciais têm que partir da palavra. Diz assim o texto do professor Alex: Paulo sabia da necessidade de formar discípulos fortes, assim como ele acabara se tornando a ponto de ter evangelizado parte da Ásia, chamada Ásia Menor. E na Europa, Paulo deixou de ser um religioso para assumir o papel de discípulo dos gentios. Está escrito em Romanos, capítulo número 11, verso 13. Viajando em missão para ministrar a palavra de Deus, implantar igreja, a fim de cumprir a missão que recebera de Jesus, o apóstolo escreveu cartas pastorais com credenciais para a formação de outros discípulos fortes e saudáveis espiritualmente. É isso aí. O texto aqui ele diz que Paulo deixou de ser religioso, quando ele mesmo diz que dos fariseus na idade dele não tinha melhor do que ele, mais cumpridor do que ele, mais apaixonado pelas Escrituras, por Deus, no fariseísmo do que ele. Porém, ele não tinha conhecido ainda o Cristo do qual ele estava esperando. Sim, os judeus esperavam o Cristo, mas não um Cristo humilde, não um Cristo que viesse nascido na manjedoura, nascido de uma família sem expressão, sem poder político, econômico, mas sim um Deus, aliás, um Cristo que fosse dominar tudo. E Paulo estava esperando, não somente Paulo, todo judeu. Aí vem Cristo, humilde, e ele não entende, até se encontrar com Jesus a caminho de Damasco. Paulo, Saulo, por que me persegue? Pergunta, Saulo perseguiu Jesus? A resposta é não, mas perseguir um dos discípulos de Jesus, perseguir a igreja que é de Jesus, é perseguir Jesus. Quando ele mesmo diz, aquele que dá um copo de água fria para um dos meus, está dando a mim. Né? Ele fala, tem galardão, mas o texto é que eu pensei em uma coisa e falei outra. Quando Jesus falou, quando nós visitamos os órfãos, estamos visitando ele. Quando visitamos os presos, visitamos eles. Quando ajudamos quem precisa, ajudamos ele. Né? E o fariseu até pergunta, Jesus, quando te vimos nu e não te demos roupa? Como te vimos com fome e não te demos de comer? Quando te vimos doente e não fomos te ver? Quando te vimos preso e não fomos te visitar? Aí Jesus diz, quando vocês veem esses meus e não fazem nada por ele. Eita, por isso que Jesus disse para Paulo, por que tu me persegues? É glória, mas graças a Deus que Paulo se converteu a Cristo. Oh, glória. Ponto 1. Confiar nas Escrituras. Você acredita que eu já ouvi?
Em uma escola dominical, eu falando sobre que a Bíblia ela é suficiente para convencer, para atrair e para manter alguém na igreja. Você acredita que um rapaz se levantou e disse: não, professor, não é não. Eu disse: como assim, irmão? O que vale é o testemunho. Não adianta ter a palavra se não tiver o testemunho. Eu disse: está repreendido em nome de Jesus. Que igreja que você veio? Que povo que é o seu? Não, se as pessoas não souberem quem eu era, não vai acreditar. Como é que é? Você está dizendo que a palavra ela é insuficiente? Que a palavra não é suficiente para mudar o homem? Para manter o homem? Que história é essa, meu irmão? Vá se converter. Disse que o testemunho era maior que a palavra. Ou seja, o discípulo fraco, que não foi ensinado da maneira correta. Eu disse: a Bíblia ela é suficiente. Se o cidadão não se converte por ouvir a palavra, o meu testemunho é pouco, é raso, e logo eu sou um mau discípulo dando testemunho de mim e não de Cristo. Eita, irmão, nós escuta cada coisa, Jesus. O termo confiar no grego que significa ter muita coragem, ser de bom ânimo, ser ousado. A Bíblia é o manual mais completo e confiável sobre todos os aspectos da vida cristã, principalmente para o discípulo que deseja crescer. 1 Timóteo, capítulo 1, verso de número 15. Deixa eu deixar a Bíblia aberta aqui em Timóteo. Eu já devia ter deixado, porque a gente vai usar muito Timóteo aqui. 1 Timóteo, capítulo 1, eu já vou ver o verso 15 com você agora. Passei para Colossenses. Aqui, ó. Verso de número 15 está aqui. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Aí ele continua aqui. Para ter coragem e ânimo e ousadia, um líder deve confiar na palavra de Deus. As maiores lições sobre discipulado foram dadas por Jesus aos 12 e depois por parte desses 12 a outros. Um discípulo forte confia nas Escrituras e ensina outros a confiarem nele. Então, esse moço que disse essa frase, e eu combati, fui na raiz, irmão. E assim, não foi em outro lugar não, tá? Foi na minha igreja. Foi dentro da minha igreja. Isso há uns 4 anos atrás, mais ou menos. Eu estou em 2015 no Inamar, tenho 8, há uns 5 anos atrás. Não, tá errado. Ensinaram para você errado. Quem é forte ensina que a confiança é na palavra, não no testemunho. Aí 1 Timóteo 1, 3 e 4 agora. Diz assim: como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertir a alguns que não ensinam outra doutrina, para que não ensinem, outra doutrina. Doutrina aqui não é uso e costume. A escola dominical tem que dar esse estoque de vez em quando. Uma coisa é usos e costumes, outra coisa é doutrina. Doutrina é Bíblia, uso e costume é de cada ministério. Ok? Verso 4. Nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faça agora. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. E a fé aqui é uma fé na palavra de Deus. Eita, glória! 1.2. Depende de Deus. Confia nas Escrituras. As Escrituras não têm a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Ela é inerrante. Não tem
em sombra de dúvida nenhuma, não tem erro. Eu confio na palavra, porque se eu não confiar na palavra, eu não posso confiar no próximo ponto, que é depender de Deus. Como que eu vou depender de Deus sem acreditar que a Bíblia pertence, escrita, é a palavra dele? Aleluia! Bora! O verbo depender tem origem no latim dependere, que significa estar preso a ou estar pendurado. Um discípulo bem-sucedido deve estar preso a Deus no sentido de não poder exercer seu chamado sozinho, de forma independente. Paulo não tinha essa consciência até cair na estrada de Damasco e precisar depender simplesmente de Deus, ou seja, dependeu de Deus para recuperar a sua vista. Pois é, Paulo, ele vivia os seus rituais. Deixa eu marcar com o fitilho em Timóteo, para ficar fácil. A gente abre aqui em Atos capítulo 9. Paulo dependia do seu conhecimento intelectual, mas espiritualmente ele ainda precisava estar em Deus, na dependência de Deus, para entender quem era Deus. Atos capítulo 9, verso de número 6. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Eita! Então, ele chegou lá tremendo, atônito. E lembre-se que ele chegou lá guiado, porque estava cego. E lá ele esperou o tempo para que Deus levasse Ananias para falar com ele. Esse aí é outro Ananias, não Ananias da Safira, tá? Outro, um discípulo que Jesus usa para proclamar que Paulo era vaso escolhido e que ele ia restaurar a sua visão e que ele seria apto para o ministério. Fortíssimo. Paulo aprendeu a ser dependente de Deus. Paulo expôs essa dependência após ficar preso literalmente por causa do seu chamado. Um discípulo só se torna forte quando trabalha em nome dele. Jesus mostrou a Pedro que, mesmo sem saberem, os discípulos dependiam dele. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ser andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Jesus disse para Pedro: tu ainda não está crente. Tu ainda não se converteu. Se eu deixar o Satanás ser andar contigo, tu se arrebenta todinho, Pedro. Menino, tu ouvi? Eita, Jesus! Tu já ouviu do teu superintendente, do teu pastor, do teu líder, que você ainda não está convertido? Se ele deixar Satanás tomar conta de ti, você se desvia? Irmãos. E Pedro entendeu. Tanto que Pedro foi impetuoso, até que Pedro se converte e não tem medo de ir para cima, pregando, e 3.000 pessoas no primeiro dia, sendo preso e continuou pregando, sendo solto e continuou pregando, e foi até o fim. Mas antes teve que se converter, se preparar para se tornar um discípulo forte na dependência de Deus. Continuando. Ele havia sido chamado para fortalecer os demais, mas precisava depender de Deus para isso. Jesus ensina que sem ele nada pode ser feito. João 15. Nada. Sem Jesus não podemos nós fazer nada. Simplesmente nada. Somos dependentes. Acreditamos nas Escrituras, dependemos de Deus para nos tornarmos fortes. 1.3. Torne-se forte. Na carta a Timóteo, Paulo descreve critérios para um discípulo forte.
porque ninguém nasce pronto e formado. Davi, antes de enfrentar Golias, passou pelo teste do urso e do leão. Um discípulo se torna forte após ser provado e se mostrar irrepreensível. Mais uma coisa que ele fala para Timóteo: seja irrepreensível, levante homens irrepreensíveis, dentro e fora, dentro da igreja e testemunho no mundo. Paulo passou por isso, o que o gabaritou a formar discípulos fortes. Paulo, ele foi forjado esperando o tempo. Primeiro ele aprendeu aos pés de Gamaliel e depois precisava aprender aos pés de Cristo. Sabe que história me lembra de Paulo? Tem uma semelhança? Moisés aprendeu 40 anos as artes do Egito, a cultura do Egito, sobre os deuses do Egito, e depois teve que aprender lá no deserto de Midian, aos pés do sogro Jetro, que era sacerdote do Deus vivo, até que ele se encontra com o Deus de Jetro, e aí ele passa a ter a sua própria experiência, uma semelhança entre Paulo e Moisés, que aprende primeiro a cultura do jeito que ele acha que é certo, até se encontrar com o Deus verdadeiro. Eita glória! É isso que você temos que ter. Vamos para o nosso ponto de número 2, e indo para o ponto 2, eu te peço, se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal. Se você ainda não curtiu, curte esse vídeo. Se você ainda não fez um comentário, comenta. E se você quer ajudar o canal, compartilha. E quer abençoar o canal, ore pedindo o crescimento. Assim eu te agradeço em nome de Jesus. Vamos lá? Ponto de número 2. Revelar maturidade espiritual. Temos que amadurecer. Alguns são mais maduros, outros não, outros estão amadurecendo e outros, infelizmente, não vai amadurecer. Vai ficar podre e não amadurece. Professor, o que é isso? Sim, irmãos, é como uma árvore. Tem frutos que ele apodrece na árvore, mas não amadurece. Então, nós que somos cristãos temos que trazer essa lógica. Tem gente que não quer amadurecer e tem gente que vai por caminhos tortuosos, caminhos que não é bíblico cristão, e que elas não amadurece, né? Elas apodrece dentro da igreja, porque não quer crescer, amadurecer o seu próprio tempo, na estação própria, melhor dizendo. Vamos lá. Timóteo era jovem, mas maduro espiritualmente. Por isso, Paulo o exorta a não aceitar ser desprezado por sua juventude, mas tornar-se exemplo. Lembra que eu falei dos dois jovens? Uma jovem chamada Ana e um jovem chamado José. Orem por eles, são jovens. Eu acho que um tem 19 e o outro tem 20. Acho que não mais do que isso. Ora aí, é princípio bíblico prepararmos, ensinarmos e mantermos estes jovens no caminho do Senhor. Essa maturidade espiritual fazia com que Paulo o recomendasse como seu substituto, como aconteceu quando Timóteo, junto com Erasto, foi para a Macedônia, em lugar do apóstolo que permaneceu na Ásia. A maturidade se alcança pela experiência, sabedoria e inteligência espiritual. Então, você pode crescer espiritualmente aqui, pela experiência. Ah, professor, um jovem de 15 anos ainda não tem experiência aqui com Deus. Depende. Tem muita gente com 15 anos que tem muito mais experiência com Deus, com a palavra de Deus, na dedicação a Deus, do que muita gente com 30 anos de ministério, porque chegou na igreja, sentou e ficou lá. Só isso. Enquanto tem outros que buscou escola dominical, buscou culto de doutrina, buscou culto de oração, buscou campanhas, buscou ir no monte, buscou ir para um seminário, enquanto outro está lá com 50 anos, outro com 15 e tem muito mais experiência de palavra. Por exemplo, anota aí, o meu pastor, eu sou mais velho do que ele, 15 anos. O meu pastor tem 30
Eu tenho 45, faço no dia 2 de janeiro, 45. Ele é 15 anos mais velho do que eu. Aliás, mais novo do que eu. Pastor Daniel Conrado. Isso aí. E qual o problema? Nenhum. Ele estudou, ele amadureceu, ele percorreu o caminho, ele foi se preparar, ele fez faculdade, fez teologia, enfim, está capacitado. É o meu pastor, 15 anos mais novo do que eu. Então não é a idade, é a maturidade. E maturidade é para quem quer, é para quem busca. Eita, é forte, né? E outra coisa é o quê? Sabedoria. Meu pastor tem sabedoria em suas palavras. Já ouviu pregar 2 vezes, que ele chegou agora à nossa igreja. E todas 2, eu e a Rose chegamos em casa dizendo, tem palavra. Tem palavra, que é o que basta. Porque, mas será que é um bom pastor? Um pastor que tem palavra, ele está baseado na palavra, então ele vai receber um bom pastor. O problema dos maus pastores é que eles não têm palavra. Quem não lê a palavra não sabe ser pastor. Eita Jesus! E o outro, inteligência espiritual. Precisamos ser inteligentes, intelectualmente espiritual. Não podemos ser analfabetos espiritual, irmão. Temos que buscar, porque nós somos corpo, alma e espírito. Aleluia! 2.1. Na caminhada com Cristo. Como está a tua caminhada com Cristo? Tem um hino, né, muito bonito, né? Se Cristo comigo vai, eu irei. Aí muitos dizem, Jesus diz, vamos? Aí você fala, então, Jesus, deixa eu ficar sentado no banco aqui. Aí aparece um menino de 15 anos e diz, se Cristo comigo vai. Aí Jesus diz, vamos? Ele diz, vamos, tamo junto. Aí pergunta por quê? Tem jovens, hoje os púlpitos estão mudando, irmãos. Vocês estão percebendo? Olha para alguns púlpitos, a juventude está tomando conta. Por quê? Eles estão sendo tomados à força? Não, estão sendo conquistados por dedicação. Eita glória! Bora lá! Um discípulo forte ajuda outros a crescerem em Cristo e ainda continuam avançando. Paulo exorta, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confirma a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinar a outros. Então, logo, nós professores, aí eu me incluo, né? Nós professores, se não formos idôneos, não somos aptos para ensinar a ninguém. Eita, Paulo falou para Timóteo isso aí, hein? Discipuladores imaturos são exortados a se tornarem maduros, pois só assim discernirão tanto o bem como o mal. E ainda tem a ajuda do Espírito Santo, que é um dom dado por ele, chamado o dom de discernir os espíritos. Então, independente do tempo de crente, independente do cargo eclesiástico, todos nós temos que ter maturidade espiritual e receber, se buscarmos o dom de discernimento. Aleluia! 2.2 no relacionamento com as ovelhas. 2.1 na caminhada com Cristo. Está caminhando com Cristo agora? Você lembra os 2 mandamentos? Amarás só ao teu Deus, ou seja, amou a Cristo, caminhou com ele, agora você precisa caminhar com as ovelhas, ter um relacionamento com as ovelhas. Com o objetivo de ser exemplo dos fiéis, o discípulo de Cristo tem de mostrar maturidade no relacionamento interpessoal, cuidando de cada um conforme a sua estatura espiritual para levá-lo ao crescimento. Deixa eu dar uma pausa aqui. Tanto que é um ponto final, né? Que é um versículo de Efésios, capítulo 4, do 13 ao 15. Irmãos, não adianta. Hoje mesmo na escola bíblica dominical, estou gravando no domingo,
você via pessoas que tenham uma maturidade de entender uma coisa enquanto outros não entendem. E nós que somos professores, nós temos que ter esse discernimento mesmo, a palavra é essa, na nossa sala de aula. Que vai ter gente que nós vamos falar algumas coisas e pegou. Tem outros que a gente vai ter que falar, desenhar, pintar e explicar. E ainda, se for necessário, teremos que sentar com eles individualmente e ensinar da palavra, explicar direito. Porque tem gente que tem uma capacidade maior e outra menor. E esse é o grande desafio de quem dá aula. É saber que, não esqueça, você é o professor e que o outro é o aluno. E às vezes você vai ter alunos que, se você fala uma frase, ele já entendeu todo o capítulo. E tem outros que você vai ter que ler todo o capítulo, ler toda a frase e explicar palavra por palavra. Esse é o nosso grande desafio. Então você, professor, olha só, agora sim, eu vou apertar sem abraçar. Se você não tem paciência para ensinar detalhe por detalhe, mais de uma vez, desculpa, o teu chamado não é ser professor. Professor, ele tem que ser apto para ensinar a mestres e tem que ser capacitado para ensinar a leigos. Se você não sabe ensinar para leigos, você não é um professor digno de incitar à frente do povo de Deus. Porque no povo de Deus você tem pessoas intelectuais muito boas, mas tem a grande maioria as pessoas que não sabem a diferença de A e B. Então, sinto muito se você está nesse meio do ensino e não tem paciência de ensinar a quem é leigo. Essa é a nossa maior tarefa, fazer quem não entende entender e não receber aplausos de quem já sabe. Meu Deus! Mas é a verdade, irmãos. Tem muita gente boa dando aula, mas não tem paciência de ensinar quem não sabe. Por reino, serve não. Que o reino tem muito mais pessoas leigas do que pessoas que sabem das Escrituras. Vamos lá. O mau discípulo que exige das ovelhas uma obediência cega, como Deótrefes, fazia revelar ser um discípulo imaturo. A palavra de Deus nos orienta a termos um bom relacionamento com todos. Isto também inclui o relacionamento de discípulos com seus discipuladores. O verdadeiro discipulador não abdica da sua principal tarefa, cuidar dos discípulos. Eita! Antes de sair de Éfeso, Paulo faz uma última recomendação aos discípulos para vigiarem a si e as ovelhas, confiadas a eles pelo Espírito Santo. Bora ver? Aí mesmo no livro de Atos, como estamos, capítulo de número 20, o verso de número 28. Então vai estar aqui. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito vos constituiu bispo, que é a mesma coisa que presbíteros, para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Então, Paulo dá uma orientação primeiro, olhai por mim, por vós, eu esteja apercebido, para que eu não venha cair, para que eu não venha cometer erro. Aí depois eu vou olhar para quem? Para o rebanho de Cristo. Lembrando, diga-se de passagem, não, diga com letras garrafais. O rebanho é de Cristo. Eita glória! Indo agora para o nosso ponto 2.3, na condução da igreja. Sem maturidade espiritual, a igreja demora em sua missão de avançar dada por Jesus. Nos dias de João, Gaio, Demétrio, a igreja estava sob forte perseguição e somente cristãos fiéis, maduros, seriam ousados o suficiente para fazê-la avançar. Apenas maduros espiritualmente, comprometendo-se com o avanço da obra, isto era
constatado na hospitalidade que ofereciam àqueles que procuravam sua ajuda enquanto viajava para pregar o Evangelho, como foi com Paulo, também acolhido por certo Gaio. O nome Gaio era bastante comum naquela época. Temos sua ocorrência em Atos 19, 29, Atos 24, Romanos 16, 23 e 1 Coríntios capítulo 1, verso 14. Estes textos, porém, não se referem sempre à mesma pessoa. O discípulo maduro é capaz de formar sucessores para a continuidade da obra de Deus. Pausa. Aqui a Bíblia fala de algumas pessoas chamadas Gaios, que era normal. Lembra que até o nome Jesus era um nome conhecido, tá? Era um nome comum. Ó, Gaio, Atos 19, 29, Atos 20, aqui pertinho, ó, verso 4, ou seja, tinha um Gaio que, pelos estudos, não é o mesmo Gaio que estava recomendado aqui por João, a terceira epístola de João, do qual estamos estudando. Mas aparece outro Gaio aqui em Romanos 16, 23 e outro Gaio em 1 Coríntios, capítulo de número 1, verso 14. Mas o que esses nomes têm em comum, sendo aqui chamados de Gaio? Que todos eles cumpriam a obediência de receber os evangelistas, os missionários, os pastores que iam pregando a palavra de região em região. Todos eles davam suporte espiritual ou material para que o evangelho avançasse. Então, Gaio, independente da passagem bíblica, era servo. Eita! Independente do nome, ele servia. Isso é extremamente importante para os nossos dias. Ponto de número 3. Eita, aí, ó, já chegamos no nosso ponto de número 3. Se inscreve, ajuda o canal a crescer, curte se ainda não curtiu, deixa um comentário para fortalecer, compartilha para ajudar e ora para abençoar. Que Deus abençoe você grandemente. Vamos para o ponto 3. Comprometendo-se com o crescimento. Você está comprometido com o crescimento do reino de Deus? Vamos descobrir agora. A maturidade leva os discípulos a comprometer-se com seu próprio crescimento e com o crescimento daqueles que estão sob a sua responsabilidade. Foi o que Paulo desejou ao escrever as cartas pastorais a Timóteo, que ensinem a igreja até os nossos dias, que ensinam a igreja até os nossos dias. Paulo escreveu para Timóteo, para as igrejas locais, Éfeso, Colosso, Coríntios, Roma e tantas outras, que ele escreve e serviu para o crescimento daquelas igrejas e serviram, e servem, na verdade, servem para nós até hoje. 3.1. Sendo exemplo. Mais uma vez, voltando à lição de número 11. Exemplo tem que ser a nossa maior pregação. Exemplo deve ser a nossa maior pregação. Eita, é forte demais. Diz assim: Paulo recomendou que Timóteo fosse exemplo dos fiéis, como ele próprio era digno de ter imitado, porque era imitador de Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 11, verso de número 1. Só quem reflete Jesus pode ser exemplo à igreja, o que Diótrefes não fazia. Sua imaturidade espiritual o desvirtuava da maior responsabilidade que teria de ser referência como um homem de Deus. Eita! Será que você... Deixa eu marcar aqui essa frase. Deixa eu marcar tudo. Peraí, aqui, ó. Eu quero ler de novo com você. Será
que você, que somos professores, somos referências para outras pessoas? Será que as pessoas olham para nós e diz: quero ser igual, quero aprender como, quero caminhar junto? Será? Será? Temos que ser. Vou repetir a frase. Sua imaturidade espiritual o desvirtuava da maior responsabilidade que teria de ser referência como homem de Deus. Eita glória! O contraste daquele comprometimento estava no jovem Timóteo, chamado por Paulo, tu, ó homem de Deus. Eita, menino, será que Paulo chamou mesmo Timóteo de homem de Deus? Mas Timóteo ainda era novinho, irmão. Será que Paulo teve essa coragem de chamar Timóteo de homem de Deus? Vamos lá. Timóteo, primeiro Timóteo, capítulo 6, o verso de número 11, vai estar aqui. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Menino, não é que Paulo disse que Timóteo era homem de Deus? Tá? Aí, 1 Timóteo, capítulo número 6, versículo de número 11. Mas tu, ó homem de Deus. Eita, será que você pode ouvir do teu pastor, como teu líder, que você é um homem de Deus? Temos que ser. É uma responsabilidade ser homens de Deus. Continuando, João foi claro ao ensinar: amado, não siga o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus. Quem faz o mal não tem visto a Deus. É forte. 3.2. Ensinando a palavra. Já falamos 2 vezes, né? Volta lá na palavra aqui, ó. Confiar nas Escrituras 1.1. Lembrou? Tá aí. E agora, no 3.2, ensinar a palavra. Ou seja, quando eu sei que a palavra ela é suficiente para corrigir, animar, manter alguém, então eu confio nela, então logo eu vou vir para cá. 3.2, eu vou ensinar a palavra. João revelou que Jesus é o verbo, a palavra, em João 1, né? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ensinar a palavra é ter Jesus como referência de amor, integridade, fidelidade, obediência, humildade. Timóteo foi ensinado e também enviado a ensinar, porque isso significa fazer o evangelho avançar. A palavra de Deus é viva e eficaz, e só por ela é possível edificar uma igreja de forma consistente. Um discípulo maduro espiritualmente pauta seu ministério pela palavra de Deus e aproveita todas as oportunidades para pregá-la. Pregue ela em tempo, pregue ela em fora de tempo. Mas o que você pregue é a palavra. O seu testemunho pode apenas colaborar com algo que Deus fez. E quer ver uma coisa verdadeira que precisamos aplicar? 99% de palavra, 1% é o seu testemunho. Porque ninguém será salvo por você, mas será salvo pela palavra. 99% palavra, 1% o seu testemunho. Porque o seu testemunho não salva ninguém, mas a palavra salva a todos que nela confia, porque ela é a palavra de Deus. Aleluia, glória, gloriosa. 3.3, apontando o Cristo. Então, se a minha mensagem, seja ela em que época que for, que congresso que for, que janeiro profético que for, não aponta a Cristo, deleta, rasga,
exclui, apaga. Cristo é o começo, Cristo é o meio e Cristo é o fim de qualquer mensagem. Qualquer mensagem pregada em qualquer lugar que não tiver o nome de Jesus, ele não é discípulo de Cristo. Os discípulos fugiam de Paulo, temendo ser vítimas da sua perseguição, só passando a ter paz após recomendação de Barnabé. Um discípulo forte é encorajador dos irmãos, porque conhecia os propósitos de Deus. Graças à coragem de Barnabé, que depois de tornar companheiro de viagem de Paulo, as igrejas cresciam e foram edificadas, fazendo com que o nome de Jesus fosse levantado. E é interessante que toda a história, não tem jeito, irmãos, toda a história sempre vai ter alguém que confiou em alguém, que deu o primeiro passo em direção a alguém para ensinar ela a ficar na presença de Deus. Sempre vai ter. Vai ter alguém que acreditou em você, mesmo você não tendo uma boa desenvoltura na frente de uma sala de aula, mas acreditou em você. Sempre vai ter alguém que vai dizer, eu não sou capaz, mas alguém vai dizer, eu vou te incentivar, eu estou contigo, vamos, pega, vem, traz. Sempre teremos pessoas que vai acreditar no nosso ministério. Eu me lembro da primeira pessoa que acreditou no meu ministério, presbítero Marcos, esposo da irmã Neide, pai da Viviane e da Kelly. Eita! E do Tiago, né? Tem um Tiago também, são 3 filhos. Lá na igreja do Baixo Caviúna, ministério do Belém. Quando eu cheguei, ele já era superintendente da escola bíblica dominical. Então acreditou nas palavras, mesmo errando, mesmo falhando, mesmo não tendo discernimento, mesmo não sabendo como fazer, como ir. Ele acreditou. Sempre vai ter alguém que acredite. E Barnabé foi quem acreditou em Paulo e ensinou Paulo ensinou os discípulos a confiar em Paulo. Sempre vai ter Barnabés em nossa vida. Conclusão? Chegamos na nossa conclusão. Um discípulo forte tem o compromisso de formar outros discípulos fortes, aos quais pode recomendar por serem capazes de continuar a obra de Deus. Credenciais como maturidade, compromisso, responsabilidade e fundamento bíblico são aspectos cruciais na formação de discípulos fortes. Nós temos essa responsabilidade de criar discípulos fortes, mas para isso temos que ser forte. Como disse Paulo, vigiai, olhai para vós. Veja o que precisa ser aprimorado para poder aprimorar outro. Fortaleça você para que você possa fortalecer a outros. Essa foi a lição de número 12. Que Deus tenha conduzido você no aprendizado dele, porque a palavra dele é boa, é perfeita e é agradável. Ensine a palavra, viva a palavra, pregue a palavra e, se não tiver mais o que fazer, leia a palavra. Que Deus abençoe vocês, uma excelente aula na sua igreja e muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Essa foi mais uma aula do canal Bíblia para o Cotidiano. Eu sou o Tony Pinho e eu espero que você venha colocar em prática tudo aqui o que foi ensinado. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja comigo e com você. E juntos dizemos amém. Até a nossa próxima aula, em nome de Jesus. Mas eu te espero de manhã no nosso Café com Deus Pai, 7h30. E à noite já estamos terminamos no dia 20
Dia 20, anota aí, dia 20 de dezembro, o nosso último Salmo Descanso da noite. Que Deus abençoe você hoje e sempre.